Esta entrevista integra-se num projeto que decorre entre o Teatro Académico Gil Vicente e o curso de Estudos Artísticos na Faculdade de Letras, que desde há algum tempo tem vindo a construir um projeto que não tem ainda uma interface pública muito visível, mas está em curso, que se chama Centro de Dramaturgia Contemporânea. E a nossa ideia é fazer um conjunto de entrevistas que possam representar criadores, encenadores que estão neste momento em Portugal ativos nas artes performativas. E, portanto, esta é uma entrevista inaugural dessa série. Se calhar aproveitava para perguntar, e portanto eu e o Miquel Oliveira vamos ambos fazer perguntas, algo sobre o início, ou de alguma forma o início, e a relação com a escrita e a Faculdade de Letras, porque fez um curso de Línguas e Literaturas na Faculdade de Letras. Ainda é pertinente essa relação, ou ainda acontece, digamos, essa deslocação da literatura para o teatro? Aconteceu consigo? Ou porque escreveu também narrativa, fez o trajeto da narrativa para o teatro? Como é que se fez essa passagem da Faculdade de Letras, ou de uma Faculdade de Letras e de um curso de Línguas e Literaturas para o universo do teatro? Olá, bom dia. Sim, realmente, sim, comecei com a narrativa na Faculdade de Letras. Comecei a editar uns textos no jornal da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras, os Fazedores de Letras, e de facto acho que quando comecei a escrever teatro, ou para teatro, foi depois de ter editado já 2 livros de ficção de prosa, em prosa, e realmente apercebi-me que há uma mudança na escrita muito grande. Como é que eu hei de falar disto? Não sei, por exemplo, agora neste momento estou-me a deparar com uma questão que é, por exemplo, começar os ensaios de um projeto sem ter o texto acabado, sem ter o texto e em teatro, para mim, é muito difícil conseguir ter um texto acabado antes de começar os ensaios. E comecei a fazer uma relação com a literatura, de facto, com a relação a relação de escrita com o papel, com o livro, por um lado, é um universo imensamente maior, porque quando a escrita quando o interlocutor é só o leitor e nós próprios e o papel, o mundo está todo ali, não é? Portanto, todos os problemas são resolvidos, os problemas da escrita, não é? São resolvidos ali, não é? com a língua, só com a língua. E no teatro, o que eu acho mais engraçado é precisamente ter esta noção muito clara e concreta de que as palavras que eu estou a escrever, até porque eu não gosto muito de pôr indicações nos textos, as palavras são palavras que são destinadas a ser pegadas por outros materiais, por outras linguagens. E isso para mim é a primeira coisa. Quando eu estou a escrever uma coisa para teatro, é a primeira coisa que eu sei, é que aquilo é transitivo. é uma escrita transitiva, é uma escrita que vai para o outro lado, que não fica só ali, tem que ir para o outro lado, e portanto não pode estar completa. Eu não consigo completar um texto sem ver o que é que vai acontecendo depois. Não sei se respondi à pergunta totalmente, mas qual foi a tua primeira experiência enquanto espectador de teatro e a tua primeira experiência enquanto autor de teatro? Bem, isso agora é que me arrumaste, porque eu sou um espectador de teatro muito recente. A minha relação, eu não tenho uma relação com o teatro
nada de especial. Quando era mais novo, na minha família nem sequer se ia muito ao teatro, ia mais ao cinema. O teatro que via era na televisão e era sempre uma grande seca. Quando eu comecei a escrever para teatro foi um bocado contra a minha vontade, porque foi um amigo meu que me desafiou e eu não queria e não consegui durante muitas vezes, porque tinha uma ideia da cabeça do que era o teatro, que era essa coisa, que era uma grande seca. E então não me lembro bem, quer dizer, acho que vi assim umas coisas quando era mais pequeno, mas eu acho que uma peça que me fez mudar muito, que foi assim uma coisa, uma revelação para mim, foi o Vai Vir Alguém, do Jan Fosse. Uma encenação dos Artistas Unidos, com o Paulo Claro, o Diogo Dória e a Munhoz Cardoso, acho eu. E foi mais ou menos na altura em que eu estava a começar a escrever teatro. Foi quase ao mesmo tempo. A relação com os Artistas Unidos depois prosseguiu noutros projetos, não é? Sim. Como é que na altura, portanto, quando começou a escrever, quais eram as suas referências em termos das pessoas que em Portugal escreviam para teatro? Havia um pouco a ideia, de facto, estamos a falar inícios de 90, eventualmente, meados de 90? Não, eu comecei a escrever para teatro em 2003. Sim, mas antes, no trabalho que os Artistas Unidos vêm a fazer, desse sim, período sim, até sim. aí, há alguma renovação na escrita para teatro em Portugal. Há autores Sim. que chegam ao universo também dos Artistas Unidos, entretanto, não é? E Sim. que vinham mudando o estado das coisas. Tinha alguma relação com esses escritores ou a experiência aconteceu assim? Não, a minha entrada no teatro é com o Bruno Bravo, que tinha acabado de sair dos Artistas Unidos, zangado com eles. Portanto, eu costumo às vezes dizer que tenho que não tenho. O Bruno Bravo começou a encenar quando eu comecei a escrever para teatro, portanto éramos os dois principiantes. Portanto, eu tenho o orgulho de dizer que não tive mestres. mas sim, eu acho que foi uma época, acho que foi durante o Ministério da Cultura do Carrilho, acho que deve ter sido isso, que foi o Ministério em que, apesar de tudo, o dinheiro que havia, sendo muito pouco na mesma, era menos pouco do que antes e depois. E acho que foi um período em que, de facto, houve assim um investimento em dramaturgos, até mesmo especificamente no teatro, a ideia do dramaturgo, e eu acho que sou um fenómeno dessa época. Sou mais ou menos contemporâneo do Zé Maria Vieira Mendes, talvez, fomos colegas na universidade. Ele teve o mestre Jorge Silva Melo e eu não tive mestre. Eu entrei um bocadinho mais. Eu trabalhei com os Artistas Unidos um bocadinho mais tarde. Nesta altura em que disse ainda agora que vi o espetáculo do Jan Fosse, era quando estava a tentar escrever para o Bruno Bravo. E depois, só uns anos mais tarde, é que fiz algumas coisas com os Artistas Unidos. Podes descrever um pouco a tua presença no processo criativo nos Artistas Unidos e depois nos primeiros sintomas com o Bruno Bravo? Ok. Foi primeiro com os primeiros sintomas, que aliás que se mantém. A minha presença com os Artistas Unidos foi... Como é que se iniciou? Já não me lembro. Fiz alguns trabalhos de dramaturgia no sentido de adaptação. Fiz uma adaptação, é isso. Fiz uma adaptação de uma peça musical da Judith Herzberg, Fábrica de Nada, que foi um trabalho muito engraçado porque era quase tudo cantado e portanto eu fiz todo um trabalho de adaptação para letras, não é, em português. Gostei imenso de fazer isso. Depois fiz alguns trabalhos também de trabalho de texto e tradução e escrevi uma peça para eles
numa coisa chamada Mecenas na Gulbenkian, que eram 3 encomendas a 3 dramaturgos, 3 peças sobre a questão do mecenato dos artistas. Que eram o José Maria Vieira Mendes, o Jacinto Lucas Pires e eu. Pois, éramos 3, exato. E foi isso, e foi isso. Em termos de processo, ou seja, como é que encaraste a tua presença nos primeiros sintomas e nos Artistas Unidos? Ou seja, qual era a relação que tu tinhas com o encenador, com o grupo, não é? Criativo? Como é que tu te posicionavas em relação ao processo criativo, não é? Sim. Então, com o Bruno é um processo que é único, porque nós somos amigos há muitos anos, desde a altura do secundário, portanto temos uma relação muito próxima, temos referências diferentes, somos muito diferentes um do outro, mas relacionamos-nos muito bem. E então a relação em termos de processo com o Bruno é eu escrever e meter lá todo o meu universo, todas as minhas questões, e depois passar-lhe a bola e ver como é que ele lida com isso e põe as coisas dele, e depois devolve-me outra vez e eu reescrevo, e portanto é uma questão muito de passar a bola, pronto, de ping-pong. com os Artistas Unidos é aquelas coisas, é o Jorge Silva Melo, e para mim o Jorge Silva Melo é uma pessoa que tem uma cultura enorme, tem tipo, com imensa graça, com imensas coisas para contar, para ensinar. Eu não queria dizer este lugar comum, dizer que aprendi muito com ele. Não sei se aprendi, mas há uma coisa que no Jorge Silva Melo eu acho piada, que é a questão da tradução. O que ele faz é traduzir textos para palco, e é traduzir e eu tive uma relação dele também como tradução de texto mesmo, e acho imensa piada a postura dele, gosto muito da postura dele. Uma vez ele disse uma coisa que para mim é tudo, diz traduzir pegas na Ana Karenina, lês tudo, depois atiras para um canto e começas a traduzir sem olhar. Portanto é quase como a tradução é como criação, quase como, sim. De facto, há uma visão muito intercultural e que é assumida, não é? Essa fidelidade aos textos nos Artistas Unidos, em termos de traduções e de processos de trabalho, não é um trabalho de filologia pura, não é? Há de facto essa abertura, não é? E isso também tem que ver um pouco, ainda pegando ainda nesta questão da relação com os Artistas Unidos, eles marcam também um outro aspecto na escrita para teatro em Portugal, que é uma relação com o político e com as questões políticas e do poder, e essa linha é reconhecível num conjunto de autores, e eu creio que alguns dos trabalhos e dos textos do Miguel também se afirmam, não é? Declaradamente como projetos com essa dimensão política, tanto nessa relação que estamos a tentar avaliar com os Artistas Unidos, mas também depois no que faz, naquilo que é o seu coletivo, digamos, mais presente, que é os primeiros sintomas, nesses trabalhos que faz com o Bruno Bravo. Eu diria que há mesmo até uma dimensão alegórica em alguns dos seus textos, no sentido que as histórias têm paralelismos entre o passado e o presente, entre o antes e o depois, às vezes até entre questões sociais, não é? Quer dizer, há uma espécie de construção alegórica que é política nos seus textos. Eu gostava que falasse um bocadinho nessa dimensão do seu trabalho de escrita. De que modo ele é um trabalho também sintonizado com o político? Sim, eu acho que sim. Para mim, eu acho que a palavra é política. Quer dizer, falar em público é sempre política.
política tem a ver com o universo dos possíveis, das escolhas. Eu comungo muito daquela questão uma coisa que o Roland Barthes diz, que é que a língua não é reacionária nem progressista, é fascista. A língua é fascista. E o trabalho neste caso ele está a falar da literatura. O trabalho da literatura é um trabalho de boicote da língua. E pronto, há muitas maneiras de boicotar a língua. Pode ser mais numa questão mais poética, poética no sentido de poesia, na poesia ou com as ideias. Mas eu acho que para mim a questão artística não é criar novas linguagens, que às vezes diz-se muito isto, que os artistas têm que criar novas linguagens. Eu isso acho que é um bocadinho fascismo também. Eu acho que não, é fazer a crítica da linguagem, fazer constantemente uma crítica da linguagem, porque a linguagem é um poder dominante, e acho que o papel do artista, pelo menos o que eu gostava de fazer, é isso, é constantemente estar a encontrar fissuras na solidez da linguagem e mostrar que quando eu agora digo linguagem, não é só a língua, não é? Há várias linguagens, vários tipos de linguagem. Acho que é por aí que posso dizer que tem uma componente que é profundamente político. Agora, sou completamente contra aquela ideia de que a arte tem que passar uma mensagem política ao público. Isso não gosto de nada. Pronto. Ainda há uma questão ainda que resulta do diálogo sobre o processo criativo e os processos de criação e a relação entre a escrita e a encenação. É claro também no que estamos vindo a falar que no universo dos artistas unidos há uma referência que é uma mente que coordena, que gera o processo criativo, que é o Jorge Silva Melo, e que eventualmente nos primeiros sintomas encontrou um espaço mais democratizado, digamos, ou mais aberto para trabalho e relação com atores e encenador, se pode dizer assim. É verdade isso, que nos primeiros sintomas encontrou esse espaço para um projeto, digamos, mais aberto e mais participado no que diz respeito à escrita e à encenação? Não sei se é bem isso. Eu nos primeiros sintomas o que encontro é um à vontade muito grande, e há uma maneira muito específica de trabalhar, que é com o Bruno Bravo. Também já tenho trabalhado com outras pessoas e encontro sempre, pronto, são pessoas diferentes, são processos diferentes. Nos Artistas Unidos também não sei, pelo menos a ideia parece-me, do Jorge Silva Melo, até nem sequer é muita ideia da encenação, ele nem sequer gosta muito. Bem, eu estou para aqui a falar de Jorge Silva Melo, se ele vê isto, estou sim. Mas a ideia dele ele não gosta da figura do encenador. Ele até nem gosta que apareça lá a encenação quase que é obrigado a pôr lá o nome dele. A ideia dele é os atores é que fazem os textos, é que levantam os textos. De facto é um teatro de texto. Sim. Mas agora o facto é que há uma presença forte dele, não é? Mas também, quando há uma pessoa que tem muita coisa para dizer ao pé de outras, é natural que depois também sobressai. Nós já tivemos esta conversa em relação ao pós-dramático, não é? Sim. Temos aqui duas grandes categorias que representam processos criativos mais do que propriamente resultados cênicos finais, que é do teatro dramático e do teatro pós-dramático. E queria saber onde é que tu te posicionas e se tu te queres posicionar em relação a essas grandes categorias.
um pouco artificiais, mas que de facto tipificam sobretudo processos criativos. E queria saber o que é que, onde é que tu estás? Se estás num, noutro, no meio? Estou entre, se calhar, ou estou atrás, não, eu estou atrás, estou no pré-dramático. Não, quer dizer, de facto, pronto, não me interessa muito, de facto, pensar muito sobre isso, saber onde é que estou, não sei quê, não sei bem, mas quer dizer, eu acho que o dramático, não acredito que vá acabar tão cedo. Há de acabar um dia, porque tudo acaba, mas não me parece que o dramático, quer dizer, mas também não sei, se calhar acaba. E pós-dramático também acho que, parece-me que sim, mas eu acho que naquilo que faço, eu não sou propriamente muito aristotélico, acho eu, mas também não sou platónico. Sei lá, o Platão queria expulsar os poetas da cidade para fazer uma cidade perfeita. Eu gosto da imperfeição. Não sei, para mim é difícil estar a falar. Eu acho que entre esta questão, por exemplo, do texto, eu acho que de facto eu estou aí, eu estou no texto. Acho que venho de facto da literatura. E o que eu gosto de fazer é escrever, portanto, mas não tenho nada a ideia de, por exemplo, de que se tem que um texto é para respeitar, a abordagem que eu faço aos textos, mesmo aos textos que leio, é não querer procurar a verdade do texto, mas procurar aquilo que me interessa no texto. Ou seja, escrever é quase como se escrever o texto. Eu sinto-me como escritor quando leio, e quando escrevo sinto-me como leitor. Portanto, eu acho que os textos, quer dizer, não há nada, não acredito nada naquela questão da autoria. Pronto, agora estou com um discurso um bocado disperso, mas sim, acho que estou no texto, mas não sou muito aquela coisa toda certinha. Bom, faço outra pergunta. Desculpa. Já agora eu faço uma outra sobre o mesmo. Sim. Não, mas tem que ver também com as várias linguagens que convivem no teatro. Se o universo imaginário, se a questão da linguagem, quando está em processo criativo, por exemplo, no âmbito de um coletivo como Os Primeiros Sintomas, qual é a sua relação com as outras linguagens em palco? É uma relação de alguma resistência? É uma relação de participação? Ou há de facto uma estruturação do sentido maior de um trabalho de criação que é gerido pelo texto, digamos, e o texto assume esse lado maior no sentido daquele projeto? Ora bem, depende muito de onde eu estiver a trabalhar. De facto, as experiências que eu tenho tido, de facto o texto assume uma componente grande, uma componente nem que seja como de ponto de partida, pronto. Mas não encaro nada as outras linguagens com resistência. Aliás, acho que como pelo menos os textos que tenho escrito aparecem como ponto de partida, para mim, isto tem a ver com o que eu disse no princípio, para mim é muito importante que o texto esteja num estado de abertura muito grande, para poder acontecer qualquer coisa durante o processo de construção do espetáculo. Até cortes de texto, ser preciso fazer mais texto, mudar a ordem de texto, ou o texto aparecer noutro tipo de Configuração. De quê? Configuração. De configuração, e depois outros materiais que possam aparecer e que entram em relação com o texto. Portanto, mas de facto a experiência que eu tenho tido tem sido do texto como um ponto de partida para construir qualquer coisa.
O espetáculo Os Assassinos, eu acompanho o processo, estive nos ensaios e fui à estreia no Porto. E tu escreveste imensas versões, 10 ou 12, Sim. algo assim, e de facto foi uma experiência de escrita condicionada. Havia muitas condicionantes a nível da produção, e o ponto de partida era do Hemingway, portanto, e não só. Portanto, aí se calhar a tua experiência foi, ou seja, entrou num território divergente do teatro dramático ou teatro simplesmente de texto. A concepção, ou seja, a proposta, acho que não partiu de ti. Foi uma proposta que o Bruno, acho que te desafiou a fazer. E portanto gostava de perceber, ainda por cima lembro-me que havia também contingências com atores, a própria estrutura foi transformada com essas contingências. Gostava que falasses um pouco sobre esse processo em específico. Sim, esse processo. Sim, foi uma ideia que surgiu do Bruno, que eu depois dei a volta. Ele queria fazer um western em teatro e eu respondi-lhe com uma espécie de policial, de tipo como cinema negro americano. E então a proposta era pegar no conto Os Assassinos do Hemingway, que tem uma situação muito concreta num só espaço. Depois no conto aparece outro, mas na peça aparecia só um, com determinadas personagens. E depois o que eu queria fazer era relacionar esse texto, lá está, é tudo textos, mas de facto de uma maneira um bocadinho diferente. Queria relacionar esse texto do Hemingway com outros dois textos nos quais eu encontrei relações, que era o Bartleby do Melville e um artista da fome do Kafka. E então a ideia era pôr a situação dos assassinos, que são dois assassinos e um barman e um cliente do bar, a discutirem esses outros textos como se fosse uma discussão filosófica ou literária, estando dentro de um desses textos. Portanto é assim uma coisa um bocado estranha. E todo o processo foi lá está, eu no princípio dos ensaios tinha uma base e depois tivemos para aí 2 semanas todos os dias a discutir o que é que havia e a discutir os possíveis, não é? As tais, por exemplo, havia uma personagem que não podia entrar porque só havia determinados atores, mas isso é um clássico, não é? Isso é sempre assim. Pronto, e esse género de coisas, não sei, isto para mim parece uma coisa normalíssima, essa discussão com os atores, com o encenador, por exemplo, à medida que se começa a perceber como é que com as leituras, aliás, a leitura, o texto ser lido em voz alta transforma-se logo numa coisa completamente diferente e eu consigo, com esse material, consigo perceber melhor o texto. Os próprios atores sugeriam também vias para o desenvolvimento da ação e... Sim. E depois eu experimentava coisas, depois o Miguel Loureiro dizia, epá, não faças isto, e eu apagava porque ficava envergonhado. Pronto, portanto eu próprio estou dentro de um processo e aceito trabalhar com aquelas pessoas, portanto sou influenciado por elas de facto e pelo que elas dizem, não sei o quê. Posso ser eu próprio também não concordar com o que elas dizem, mas há todo um ambiente de relação, não é? Voltando ao início,
voltando ao início do século XXI. Ou seja, em simultâneo, mais ou menos em simultâneo, acontecia no Porto o Dramate. Não é? O quê? O Dramate, uma plataforma, um centro de dramaturgia fomentado principalmente pelo Teatro Nacional São João, e que apoiava e que dava visibilidade a vários dramaturgos, sobretudo da região norte e não só, mas havia dois pequenos polos, não é? Um no Porto e outro em Lisboa, sobretudo apoiado pelos Artistas Unidos em Lisboa. Queria saber como é que tu e um pouco o grupo de Lisboa com José Maria Vieira Mendes, como é que viam o outro lado do país, aquelas experiências que se faziam no Nacional? Ou não havia de todo ideia ou ligação, ou nem sequer pensavam nisso? No meu caso não há ligação nenhuma. Porque eu estou metido também noutros grupos que não têm, ou noutros grupos, e estou interessado em questões que nem sequer têm nada a ver com o teatro. Ou seja, às vezes há esta questão, está ali um dramaturgo que está dentro desta rede, não sei quem, mas o próprio dramaturgo às vezes não está interessado só nessa rede, ou às vezes foi parar à rede quase por acaso ou sem querer. Mas eu, de facto, eu nem sequer sou um grande fã de teatro. Quer dizer, eu não sou, eu acho que eu não estou no meu território. Eu no teatro sinto sempre que não estou no meu território, mas acho isso muito interessante, por isso é que me vou mantendo. Acho que é muito interessante estar ligeiramente deslocado. Mas pronto, é isto. Apesar disso, tem tido várias colaborações, mesmo em termos de géneros, trabalhos de tradução, trabalhos de criação, trabalhos de escrita. Ainda num dos projetos, Bodas de Fígaro, foi também um projeto muito singular, não é? de trabalho. Ou seja, estando nessa condição desalinhada no teatro, Sim. A verdade é que tem uma relação, e aqui há duas questões. Eu começo pela primeira, profissional com o meio e com o teatro. Quais são, como é que avalia as condições para o exercício profissional da atividade dramática em Portugal, enquanto escritor? Como é que faz essa avaliação? É possível? É difícil? Quais são as possibilidades de exercício profissional da atividade de escrita para teatro em Portugal, na sua perspectiva? Na minha perspectiva, é impossível viver só disso. Eu vivo disso e de várias coisas que estão à volta. Lá está a tradução, dar aulas, que giram tudo um bocado à volta disso. As condições são muito precárias, não é? Como se costuma dizer. Não sei, acho que também depende muito do sítio onde está, com quem se está a trabalhar. Mas, por exemplo, eu sinto muito que, por exemplo, já considera-se o ator um trabalhador. Portanto, alguém perguntas a uma pessoa qual é a tua profissão, ele diz: sou ator. Portanto, um ator pode viver de ser ator. E sinto que o dramaturgo é um bocadinho, mesmo dentro do processo de trabalho, às vezes a distribuição de um orçamento, às vezes o dramaturgo é um bocado aquela pessoa que trabalha, que é uma espécie de passatempo. É um bocado como o arquiteto. Meu pai é arquiteto e o trabalho do arquiteto às vezes também às vezes é visto como faz ali uns desenhos e não sei o quê. E o dramaturgo é um bocado, parece-me, por exemplo, quando há pouco dinheiro, pensa-se, não, temos que pagar aos atores um mínimo para eles poderem viver todos os meses. O dramaturgo já não é bem assim. O dramaturgo já não precisa de viver todos os meses. Acho que é um bocado isso. E depois, claro, depois as questões laborais e não sei o quê do país onde estamos, acho que, mas isso não é só os dramaturgos, é mesmo todos os trabalhadores nas artes, são os primeiros precários
da situação que há hoje em dia de precariedade, não é? Foram os primeiros a passar recibos verdes, acho eu, são os primeiros a não terem contratos, a não terem férias, a não terem subsídios de nada. Sei lá, nunca tivemos aquela situação que há em França da intermitência, que no fundo é uma maneira de resolver a questão do desemprego, não é? Cá nunca chegou a haver isso. Em França está agora em crise e cá nunca chegou. E pronto, portanto é sempre muito complicado, mesmo para os atores. Eu agora fiz esta brincadeira com os atores, mas com eles também é complicado. Uma pergunta daquelas perguntas. Ou seja, qual é, ou seja, para ti, isto está a custar, porque quero ser acertei, porque é uma pergunta muito simples. Quais são as características do encenador ideal para ti? Ou seja, gostarias de trabalhar com um encenador ideal? Como é que ele seria? No plano da utopia, completamente. Pois, mas é isso, é que eu não acredito muito nas utopias. E no ideal é que aí estás a tocar mesmo acho que no meu projeto, que é o ideal é uma coisa muito perigosa. Eu não tenho um encenador ideal, a sério, não tenho mesmo. Um arquétipo para ti, ou seja, não tenho arquétipo, não tenho. Pode não ser, pode não nem sequer haver encenador, mas para mim pronto, para entrar no teu jogo, para mim é alguém com quem eu possa conversar, pronto, com quem possa haver um diálogo e uma conversa e é isto. E consegues imaginar-te um dia a encenar? As minhas coisas ou coisas de outros? As duas. Acho que dificilmente. Uma vez fiz uma pequena experiência de encenação numa coisa muito curta, de um texto de uma aluna minha, mas dificilmente. Eu já pensei um bocadinho sobre isso. Primeiro porque para mim, acho que o trabalho do encenador é uma coisa que não me interessa muito, porque o encenador é uma pessoa que tem que estar muito atenta aos pormenorzinhos todos. Eu gosto da ideia da elipse, por exemplo, de numa frase de conseguir passar uma imagem, por exemplo. O encenador tem que ver de cor é que são os ténis, tem que saber como é que são as calças, pronto. O olhar do encenador é um olhar que vai aos pormenorzinhos todos. Eu acho que eu trabalho mais na questão da imagem, não é? A escrita não se tem que ir aos pormenores todos. E também não me interessa muito ser encenador de mim próprio, precisamente porque eu acho que para mim é engraçado é passar ao outro. E como desafio, às vezes, se calhar, na escrita, gosto de escrever coisas que penso, será que é possível resolver isto? Será que é possível pôr isto em cena? E, portanto, não quero ser eu a pensar nisso, quero provocar alguém com isso. Uma das características também dos últimos 25, 30 anos em Portugal é a relação cada vez maior entre as pessoas que escrevem para teatro e o ensino da escrita para teatro. O trabalho simultaneamente como escritor, dramaturgo e como professor de escrita para teatro ou dramaturgia. O Miguel também está nesses dois lados. Há, inclusive, se pensarmos em alguns projetos,
justamente o do Jorge Silva Melo, trabalhos que começam por ocorrer no âmbito de um grupo, que tem um projeto de escrita participada e que depois até terminam com uma edição assumida autoralmente, como o Rapaz está em Lisboa, ou Prometeu Rascunhos, ou outros projetos desse tipo. Mas qual é, no caso de Miguel, a relação com o ensino? Que tipo de interferências, de influências existem entre essas duas componentes do seu trabalho? Um trabalho de escrita para teatro e um trabalho de ensino de escrita e dramaturgia, no caso mais frequente na Escola Superior de Design e no curso das Caldas da Rainha. Sim. Bem, a relação... Bom, eu tenho... é um instituto politécnico, não é? Tem esta questão da ligação da teoria com a prática. Eu li um livro, isto é um livro que me influenciou muito, não é propriamente só no ensino, porque acho que é muito difícil de pôr isso em prática, mas há um livro que eu gosto muito, que é O Mestre Ignorante, do Jacques Rancière, em que ele diz que um ignorante pode ensinar o que não sabe, uma pessoa pode ensinar o que não sabe. E diz outra coisa que eu também acho muito interessante, que é a pergunta do mestre, ou a pergunta do professor, não devia ser a pergunta socrática, ou seja, a pergunta que já sabe a resposta, no fundo a pergunta que se propõe a ser um condutor, não é? Conduzir através da pergunta, não é? Levar o aluno à resposta que eu pretendo que o aluno tenha. Mas a pergunta do curioso, a pergunta de eu pergunto porque não sei e quero saber, pergunto porque não sei e porque quero saber. Estas duas coisas para mim acho que podem ter uma validade muito grande numa cadeira como dramaturgia. Tentar criar materiais para seja um texto ou seja outra coisa qualquer, para pôr as pessoas a experimentar a experiência da dramaturgia e tentar implementar esta postura do perguntar o que não sei porque quero saber e ensinar o que não sei. Ou seja, o saber é toda uma coisa que é levantada, que aparece na aula, não é? E a dramaturgia, no fundo, não é isso, não tem muito a ver com isso. Quase que a minha ideia é que gostava que as aulas de dramaturgia fossem quase fazer a dramaturgia das aulas de dramaturgia. Pronto, isto é... Claro que depois dou uma parte teórica, falo sobre a dramaturgia a nível da história e não sei o quê, e depois faço experiências também com escrita, faço também com tradução, faço de análise de texto, faço essas coisas todas, pronto, mas esta questão do Jacques Rancière, embora o texto dele não há uma coisa sobre pedagogia, não é um texto sobre pedagogia, mas ou seja, eu não acredito muito nesta ideia do professor que transmite transmite um saber que... Outra coisa que está nesse livro é que o saber, nós nunca se sabe o que o aluno ouve, o que o aluno percebe. Eu nunca posso saber o que é que o aluno ouve do que eu estou a dizer. Portanto, isto acho muito interessante esta questão. Eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. A minha apreciação que eu tenho em relação ao teu trabalho, em relação ao estilo, é que todos os textos têm estilos muito diferentes. Ou seja, eu não posso dizer que todos eles tenham
uma linha estilística super identificável, muito vincada. Depende das encomendas, depende depende das fontes, não é? Se é um filme, se te baseias num filme ou num romance ou num conto. E queria saber se o que é que tens a dizer sobre isso, sobre o facto da tua escrita ser uma plataforma para acolher e para criar ou criar estilos ou revisitar estilos da mesma forma que revisitas também géneros, ou seja, é uma escrita muito viajante. Não sei. Não sei o se que é que tens a dizer sobre isso? Diz que não concordo porque não sei, eu por acaso a sensação que tenho é que eu acho que tenho um estilo muito vincado e que às vezes me sinto um bocado prisioneiro dele, ou pelo menos acho que tenho algumas obsessões, sinto um bocado que às vezes estou sempre a falar da mesma coisa, mas não sei. Não sei. Pois, não sei como é que tu vês isso. Não é a minha constatação pessoal. Eu queria ouvir-te falar sobre isso. Sim, eu acho que tenho um bocado. Acho que me aproprio muito por exemplo, quando trabalho a partir de outros estímulos exteriores, não é? Como, por exemplo, agora estou a trabalhar a partir do Ibsen, do universo do Ibsen. Sinto um bocado que me aproprio um bocado, até que aproprio-me das coisas para um bocado egoisticamente. Se calhar abuso até. Pronto, não sei. Ou seja, acho que tenho um bocado esta coisa de. Há aquela questão do artista que é, se calhar ao longo da história, o artista, a relação do artista com o encomendador, não? Com quem encomenda, com o mecenas, não é? Que é uma relação um bocado de feirante no sentido de que não é muito honesto, não é? Não é uma relação honesta, no bom sentido. Eu acho piada a isto, a esta desonestidade, ou seja, o mecenas paga porque quer uma coisa, normalmente quer aparecer pintado, não é? E o artista aceita porque precisa de aceitar, mas depois faz o que quer, acaba por conseguir transformar a encomenda naquilo que lhe interessa. E pronto, eu acho piada este diálogo meio não é mafioso, não é mafioso, é que é meio não é mafioso, não ponham isto, mas é tipo de aqueles tipos que vendem, que vão na rua e fazem assim ao casaco e têm uma data de relógios e não sei. Miguel, gostávamos também de saber se vê, que teatro é que vê em Portugal, ou evita, ou vê, tem alguns grupos ou coletivos preferenciais. Qual é a sua relação com o meio teatral português contemporâneo? Bom, eu tento não ver muita coisa para não me, mas vejo, o que é que eu vejo? Vejo o Coletivo 84, vejo o Teatro Praga, portanto logo aqui duas coisas bastante oponentes. Vejo os Artistas Unidos, vejo a Cornucópia, pronto, vejo e gosto, quer dizer, não tenho assim uma linha, eu gosto de ver coisas bastante diferentes, gosto muito da Mónica Calho, agora que estivemos a falar, gosto. Quem é que eu gosto? O que é que eu vi há pouco tempo? Agora não sei, mais coisas. Depois não só no teatro, também na dança, a Cláudia Dias, a Lígia e a Andresa Soares,
Vou vendo um bocado, agora de repente não me estou a lembrar, mas tenho um bocado esta coisa também de não ir ver tudo, não consigo aguentar muito, não tenho muito esta obsessão pelo que está mesmo aí, do que está mesmo, o que é que se está a fazer já. Pronto, não. Mas vou vendo coisas. Em relação à narrativa, que escreveu também textos narrativos, essa relação esmoreceu, tornou-se mais distante ou ainda continua a escrever textos narrativos? Não, neste momento não estou. Deixei de escrever. Eu neste momento eu já há uns tempos que sinto vontade de voltar aí. E sinto vontade de escrever sem ser por encomenda. Eu tenho escrito por encomenda um bocado. Que acho que é uma coisa potenciadora também, é interessante. Mas estou um bocado cansado disso. Apetecia-me, ou então que me encomendassem uma coisa tipo, escreve o que quiseres. Pronto. Queríamos saber qual é a tua relação com o tempo e com a economia, ou seja, num espaço de 10 anos, não é? Mais ou menos, quais foram os tempos fortes de trabalho? Ou seja, se houve assim picos, momentos com grandes desertos, porque isso também tem a ver com a economia. Falavas do governo com o Ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, e referias-te ao facto de haver muito mais dinheiro dentro do pouco, não é? Sim. Para o teatro, e disso também ter influenciado um aumento de trabalho para os dramaturgos. Sim. Tipo, para a classe profissional dos dramaturgos. Sim. E queria saber, ou seja, se identificaste picos, se houve períodos em que não trabalhaste muito para teatro. Houve alguns picos, mas por acaso tenho estado sempre em atividade. Nunca parei completamente. Mas, não sei. Mas sente-se que há menos dinheiro, porque de facto houve uma baixa de salários, se pode dizer assim, que é o objetivo destes governos que temos tido. O objetivo é mesmo baixar os salários. A crise, a ideia é essa. Mas não tive menos trabalho, isso não tive. Não sei o que é que vai acontecer agora, ainda por cima agora estamos num momento particularmente decisivo, acho eu, em que as coisas estão mesmo muito complicadas. Não sei o que é que vai acontecer no próximo ano. Agora, sempre tive um bocado esta coisa de não saber se daqui a 2 meses tenho subsistência ou trabalho, pronto. Isso sempre tive um bocado, tenho tido, quando estou a acabar um trabalho aparece outro, e tenho tido a sorte de estar envolvido com pessoas interessantes, com pessoas com quem consigo dialogar bem. Também tive alguns dissabores, mas pronto. Qual é a tua relação? Nós já perguntámos isso no início, mas não respondeste concretamente. Qual é a tua relação com os outros dramaturgos da tua geração, dos teus contemporâneos? Falas, há debate, há trocas de textos, de opiniões, ou seja, há comunidade, não há comunidade, há relações pontuais, Queria saber a tua... Pois, comunidade, não sei se há. Pelo menos há uma comunidade que é essa coisa, os dramaturgos. Logo dizer isto é dizer que há
os dramaturgos, não é? Mas isso não é feita por nós dramaturgos, essa comunidade, não é? Mas sim, mas tenho uma relação. Não tenho, por acaso, não costumo mostrar os meus textos a outros dramaturgos, mas porque não calhou, mas mostro, normalmente os textos mostram-se eu mostro a amigos próximos, amigos que sinto que me podem influenciar no que estou a fazer. Mas tenho tido relações, por exemplo, tenho uma relação equidistante com o Zé Maria Vieira Mendes, porque fomos colegas na universidade. Há assim uma espécie de não estar demasiado próximo nem demasiado longe. Eu acho piada é isso. Eu vou ver as coisas dele, não sei se ele vai ver as minhas, mas pronto. E contigo também, por exemplo, também há uma relação. Ainda há pouco tempo, há 2 anos, estivemos numa residência no Algarve, uma residência de dramaturgos, que eras tu, eu, o André Amálio e o Pedro Gil. E portanto isso foi engraçado. Tivemos uma semana a mostrar e a falar do nosso trabalho uns aos outros, e depois culminou numa coisa muito engraçada também, que foi, tinha que haver uma apresentação qualquer ao público. Era esse o compromisso que tínhamos com a contrapartida que tínhamos que dar à residência, não é? E então decidimos, cada um de nós, fazer de outro de nós e apresentar o trabalho de outro como se fôssemos nós. Isso foi eu apresentei o teu, não foi? Eu acho que apresentei o teu. Não, foi o André Amálio. O André Amálio apresentou o meu e disse que eu era reacionário. Porque o André era da performance. Pois. E pronto, eu apresentei, eu fiz de ti. Mas isto para dizer que acho que há uma relação que às vezes não é proporcionada por nós, não é? Por exemplo, esta residência, fui convidado, tu também foste convidado, fomos juntados, não é? Por uma iniciativa. Mas há esta coisa, claro que há, vamos ver uns aos outros, o trabalho uns dos outros, e isso cria uma espécie de mapa, mesmo inconsciente, acho eu. Há um mapa qualquer em que sentimos o que é que eu gostei dali, o que é que eu não gostei, como é que eu reajo. Pronto, eu acho que há isso. Não sei se contigo há, mas comigo há um bocadinho. E dentro desta ou seja, dando o seguimento à pergunta, em relação aos últimos 5 anos, achas que houve ou que está a haver um interesse particular em relação à dramaturgia portuguesa? O interesse por parte de quem? Por parte das instituições, por parte dos próprios encenadores, dos próprios atores, com uma série de eventos. Eu acho que se calhar talvez já tenha havido mais, não sei, eu acho que há sempre esta coisa, trabalhar com dramaturgos é também arriscar de alguma maneira, não é? É muito mais fácil pegar num texto que já existe, de preferência de alguém que já morreu, e pegar nisso e fazer alguma coisa com isso. Nesse aspecto também pode ser um trabalho arriscado, como é lógico, mas pelo menos não, sei lá, é mais difícil se calhar viajar com um espetáculo se for um dramaturgo desgraçado como nós, ou como eu, não sei. Se pegar num Beckett, há a garantia de ir a vários sítios fazer, e não sei o quê. Se for o Zé Maria Vieira Mendes também, mas se for eu, por exemplo, é mais difícil, porque é isso, é mais arriscado. Mas o que é que tinhas perguntado? Se havia interesse. Sim, se identificavas mais interesse, pelo menos nos últimos 5 anos, por parte das instituições, dos atores, dos encenadores, em relação à dramaturgia. O que eu sinto é que na altura do princípio do século XXI começou de facto a haver
esse movimento. Acho que foi um movimento que foi um bocado, não é? Houve ali uma espécie de... Antes disso havia uma coisa mais residual, não era? E esse movimento foi de facto iniciado e acho que está aí, não é? Está nos últimos, não sei, eu acho que sim. Por exemplo, tu és uma das pessoas que fomenta bastante isso, a dramaturgia contemporânea e acho que sim. Um outro aspecto, ainda voltando à questão das linguagens e das outras artes, isso é muito visível, por exemplo, naquele projeto que a ESAD faz com o João Salavisa, Roubo. Como é que tem sido o seu diálogo com artistas que vêm de outros contextos disciplinares que não o teatro? Eu fiz um projeto com o João Salavisa na ESAD que foi engraçado. Foi há 2 anos para aí. Ele estava a dar uma cadeira de linguagens cinematográficas, eu estava a dar dramaturgia e juntámos, tínhamos os mesmos alunos e fizemos um projeto que teve um apoio da Gulbenkian, concorremos à Gulbenkian, chamado Roubo, o projeto, que era, eu com os alunos construíamos um texto para teatro. Depois esse texto para teatro foi pegado pela turma que é a mesma, pela cadeira de linguagens cinematográficas, e a partir desse texto teatro fizeram um guião para uma curta e fizeram a curta, portanto fez-se o filme e acabou por ser uma coisa completamente diferente do texto. Portanto o texto foi uma espécie de ponto de partida só, e depois voltou outra vez para a cadeira de dramaturgia. Pegámos no objeto do guião, não estava pronto ainda o filme, e a partir do objeto de guião fizemos um espetáculo de teatro. E foi engraçado. E publicámos, está publicado todo este processo desde o princípio até ao fim, e com o filme, com o CD do filme. Portanto, eu acho muito engraçado a ideia de roubar das linguagens se contaminarem umas às outras, esta coisa de contrariar esta ideia da criação como uma coisa que vem do céu ou que vem do nada, não é? Que vem sempre de qualquer coisa, não é? Se calhar a palavra criação também não é a mais correta. Nós vamos buscar sempre qualquer coisa, transformamos essa coisa noutra coisa e pronto. E portanto isso no caso aconteceu com alguém que vem do cinema, já aconteceu com outros parceiros da música ou da dança, e a experiência tem sido essa, ou seja, na verdade estamos a falar disso que é a condição da autoria, a contingência da autoria quando falamos do teatro, não é? O teatro é um espaço de compromissos, de apropriações, sim, não é? Sim, completamente. Sim. E no âmbito da escola, se calhar não, porque não tive ainda mais experiências desse género, embora agora... Mas com música, eu fiz agora um espetáculo há um ano, ou foi este ano ainda, As Bodas de Fígaro, em que nesse caso foi pela negativa, foi pegar numa ópera que vem de uma peça de teatro, ainda por cima, uma ópera do Mozart, fazer a ópera sem a música. O que é que significa este gesto de tirar a música e ficar com o texto? Não é um regresso ao teatro, não é voltar, não é... Acho piada esta coisa, não é um regresso ao teatro, não é um regresso à peça do Beaumarchais. É ficar com o libreto da Ponte, mas não é só o libreto, no fundo é a transcrição do que os músicos cantam, que é mais do que o libreto, porque os músicos repetem,
como estão a cantar, repetem. Portanto, no fundo é tirar a música e de repente ficam todos despidos. E isto acho que é também um diálogo com a música, é uma reflexão sobre que papel é que a música tem. Por exemplo, num espetáculo como uma ópera, que é um espetáculo que tem uma relação sempre muito forte ao poder, não é? É um espetáculo sempre caro, costuma ser uma encomenda de poder, de prestígio. Eu gostei muito de brincar, de jogar com isso. E nesse âmbito, portanto, pensando nisso, que de facto marca um pouco a especificidade e essa contingência autoral de quem está no teatro, quais é que são para si as possibilidades, digamos, de desenvolvimento ou de futuro da escrita neste contexto teatral? Como é que perspectiva isso, o futuro da escrita para teatro? O que é que antecipa ou não antecipa em relação a isso? Não sei. De algum modo, não é? Pensamos, já aconteceu ao longo dos últimos 100 anos quase tudo, com os textos em cena. Sim. Já assistimos a regressos, retornos, ao fim de muita coisa que não foi o fim, e portanto vive-se assim um momento, eu creio, em que apesar de tudo, depois de muitas promessas do fim da escrita e da afirmação, da performance, há contudo uma resistência grande da escrita para teatro, não é? Sim. E acho que os últimos 10 anos também mostram que a escrita continua a ser uma linguagem maior no teatro e continua a ser ainda uma linguagem responsável pelo sentido, por grande parte, ou por um trabalho muito forte quanto ao sentido nos espetáculos. Talvez, eu acho que, quer dizer, eu não sou um defensor da escrita, eu escrevo, é o que eu gosto de fazer, mas não tenho que a defender, não é? Eu acho que não é necessário de facto haver um texto, isso é óbvio, mas acho que pode ter um papel. Acho que esta questão de haver, bem, e a escrita pode ser feita coletivamente e pode ser feita durante os ensaios, portanto pode ser uma coisa que nasce no interior de um processo, mas seja como for, eu acho muito interessante esta ideia de haver uma coisa que vem de antes e vem de fora e que é apropriada por um grupo de pessoas. Acho isso muito interessante, como chegar a um teatro, a um espaço, não é? O espaço, as paredes do espaço e o chão do espaço são tudo coisas que é também preciso levar em conta e que existia antes de lá estar. Eu ia dizer qualquer coisa, esqueci-me, mas talvez me lembre daqui nada assim. Já escreveu para atores ou atrizes, especificamente, para pessoas concretas, atores? Sim, escrevo quase sempre, no sentido em que quase sempre sei quem são os atores que vão entrar, mas não. Sim, já aconteceu até às vezes usar um bocado Bom, eu tenho uma posição, eu não acho muito, não gosto muito de pensar muito nisso, porque acho que, por exemplo, haver um ator que está a improvisar e haver um dramaturgo que está a tomar notas ou que está a ouvir e que depois faz um texto a partir do que foi dito, eu aí quase que acho que, então, porque é que não faz o ator esse trabalho? É um bocado, não sei, é um bocado, parece que está-se a dar uma autoridade a uma pessoa de fora, não é? Um bocado isso. Mas essa é uma situação muito pertinente quando falamos em processos criativos hoje. Sim. Porque começa a ser comum encontrarmos situações criativas ou processos criativos em que uma pessoa é contratada não com a missão de fazer o texto para aquele espetáculo, mas de ser o roteirista ou de ser o anotador, não é? Digamos,
a pessoa que faz esse registro, não é? Que é colocada numa posição de uma certa fragilidade em termos da autoria, não é? Até no âmbito institucional, muitas vezes, mas isso acontece. Isso não é algo que lhe interessa. Continua, portanto, a identificar-se com uma função do dramaturgo enquanto alguém que assume a autoria perante um texto, independentemente de depois, em processo de encenação, esse texto sofrer alterações. Mas esse é o eixo em que se situa. Sim, talvez me situe aí porque tem sido aí que tenho trabalhado, mas acho que aceito perfeitamente também essa ideia do não sei se roteirista, não sei, ou seja, acho piada a ideia da autoria estar diluída por várias pessoas. No fundo, a autoria é do grupo, é do conjunto. Mas se tiver alguém que tem a responsabilidade de escrever no meio desse... ou seja, acho que a função desse alguém que escreve não é só... Tem que ter também uma palavra, não é? Está diluído. Acho que é mais interessante assim. Tem uma palavra no sentido, tem também uma visão sobre as coisas. Não é uma palavra, é uma visão. Tal como os atores ou os performers ou isso, não é? Não sei. Sim. Bom, não sei se há mais alguma questão que pudéssemos colocar ou aproveitar. Nós temos aqui a desenvolver mais alguns aspectos. Há algum texto que gostava de ter escrito? Dos que já estão escritos? Eu sinto um bocado que quando estou a ler um texto que gosto, sinto que sou eu que estou a escrever. O que é que tu querias acrescentar? Nada. Se eu estou a ver bem as coisas, há também aquele projeto com o Chapitão. Como é que aconteceu? Foi por um interesse pelo trabalho que eles vêm fazendo? Foi uma colaboração pontual? Foi uma colaboração pontual. Eu fiz dois projetos com o Chapitão. Foi pontual, foi um convite do Zé Carlos Garcia, que é o diretor da Companhia de Teatro do Chapitão. Pronto, olha, esse foi, eu não sei a qual é que se está a referir concretamente, mas há um que é a história de quem perdeu a sombra, que é a partir do texto do Chamisso, do Peter Schlimhill. Foi um texto todo escrito de base, embora venha de outro texto, em processo de ensaios. Foi engraçado. Sim.